Já os convido a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Hoje a gente vai dar sequência a essa série de estudo Alegrai-vos. Alegrai-vos. E o tema de hoje ele é atual, ele é oportuno, mas também ele é urgente. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a alegria no Senhor, mas também sobre algo que por vezes tira essa alegria da gente, por vezes acaba com essa alegria, que são os falsos mestres, falsos profetas no meio do povo de Deus. Filipenses, portanto, capítulo 3, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a leitura dessa perícope. Oremos. Senhor Jesus, rogamos a Ti que Tu possas falar, possas ministrar, possa tocar aos nossos corações esta noite com o poder da Sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui por completo, diferente de como aqui chegamos. Possamos, ó Deus, compreender o verdadeiro sentido da alegria, mas também possamos abrir os nossos olhos espirituais para discernir tudo aquilo que não provém dos céus, toda a falsa palavra, as heresias que são lançadas em meio ao povo de Deus. Usa, ó Deus, este tempo para refletirmos e meditarmos na Sua palavra. É o que eu peço e rogo, orando e clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Fato é que todos os dias nós vemos pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que decidem abandonar a palavra de Deus, decidem abandonar Jesus, decidem parar de cultuar, de seguir em uma igreja local cultuando ao Senhor. Por quê? Essas pessoas se defrontam com falsos profetas. Essas pessoas, elas são enganadas e ludibriadas em lugares que deveria lhes trazer o quê? Segurança. Em lugares que deveria lhes ensinar a palavra do Senhor. Mas é ali, muitas das vezes em meio a covil de lobos, que elas são ludibriadas e enganadas e por aí vai. Não sendo suficiente isso, muitas dessas, por vezes, por entrar nesse sistema, se tornam religiosas, pois aquilo que elas receberam como palavra de Deus, que às vezes é heresia, elas acabam replicando isso para que outros
venham a replicar os mesmos erros, as mesmas ações, e assim mais e mais pessoas são enganadas dia sim e dia também. É bem verdade que nos nossos dias nós literalmente sofremos. E cá entre nós não sofremos unicamente com a perseguição, seja de ateus, seja da mídia que negam a existência de Deus, mas nós sofremos em muitos dos casos, e até eu diria que de forma pior, por aqueles que estão no meio do rebanho de Deus, usando púlpitos, por aqueles que estão em lideranças cristãs, se dizem homens, profetas, pessoas de Deus, e acabam, portanto, então, enganando e ludibriando de forma sorrateira no meio da igreja, buscando unicamente o que, em muitos dos casos, o seu bel prazer. Vemos pastores enriquecendo, igrejas ricas e extorquindo, roubando, ludibriando os irmãos em suas comunidades. Bem, é com profunda tristeza que a gente já viu ali atrás, porque agora isso é fato, isso não é algo que possa acontecer, isso é fato. A gente já viu ali atrás a igreja brasileira abandonando essa doutrina. Poucas são as igrejas que ainda pregam o verdadeiro evangelho. Muito a gente vê pessoas pregando aquilo que vai agradar as pessoas. A gente pouco vê, igrejas falando sobre o pecado, a gente pouco vê igrejas chamando a atenção com amor, em exortação, buscando sempre trazer a pessoa de volta. A gente não vê mais pregações sobre inferno, sobre a ira de Deus. A gente não vê tudo isso porque precisamos falar de algo bom, que vai acalentar os corações daqueles que chegam dia sim, dia também. Bem, é bem verdade que há muito a palavra de Deus já foi abandonada. Se a gente olhar hoje para o contexto das igrejas brasileiras, nós precisaríamos de uma nova reforma. Assim como a reforma protestante lá atrás, as 5 solas, nós precisaríamos hoje, mais uma vez, da reforma protestante. Afinal, cada vez mais vemos um evangelho híbrido, sincrético, místico sendo pregado nas igrejas. Vemos coisas que até mesmo talvez pagãos, por vezes, teriam vergonha de fazer, mas vemos isso em altares do Senhor. Altares que já foram corrompidos por um falso evangelho que já há muito abandonou Jesus. Cá entre nós, para muitas dessas igrejas, Jesus hoje não poderia subir ao púlpito porque a sua teologia não seria, como eu posso dizer, agradável. Em muitas dessas comunidades, Jesus sequer poderia liderar um departamento, porque ele seria considerado como um teólogo conservador, ultrapassado. Este é um perigo que está aí. Não é algo que possa acontecer, mas é algo que já aconteceu. Já aconteceu, e não é à toa que a gente vê uma infinitude de igrejas que fazem um monte de coisas, menos glorificar a Cristo Jesus. Se Paulo estivesse escrevendo esta carta aos Filipos nos dias de hoje, muito provavelmente ele usaria em letras garrafais, maiúsculas, em negrito, gritando: cuidado, 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 para que as pessoas no presente momento pudessem, portanto, abrir os seus olhos e tudo mais. Bem, alertas como estes precisam, vez aqui e vez ali, serem ministrados na igreja do Senhor, para que nós não venhamos a perder a linha, a direção daquilo pelo qual nós recebemos como herança, como palavra de Deus. Então hoje eu quero lhes convidar justamente a olhar para algumas coisas, e a primeira delas está sobre conhecer as Escrituras nos traz verdadeira alegria, ou conhecer as Escrituras nos traz alegria. E por que eu falo isso? Porque a carta inteira de Filipos, aos Filipenses, nós já vimos isso nas últimas 2 mensagens, reflexões. A carta inteira fala sobre um tema em especial, que é o quê? Alegrai-vos.
A alegria era algo presente nessa carta. Paulo estava preso, algemado, quando ele escreveu essa carta. Quando ele confronta aquela igreja em Filipos, a mais de 1000 quilômetros de distância, ele confronta aquela igreja a permanecerem alegres no Senhor. Ele estava preso, e mesmo preso, em situação de dificuldade. E a gente viu ali na abertura do culto, pastor Wanderson citando, já experimentei de tudo, eu sei o que é ter e o que não ter, mesmo em situação de dificuldade. Paulo diz àqueles irmãos: alegrai-vos, alegrai-vos. E aqui a gente precisa ver esse contraste com os falsos profetas. Por quê? A alegria que ele está falando vem do Senhor. Mas um falso profeta, ele tem por missão que usurpar, roubar esta alegria. Hoje, então, o primeiro tópico que eu quero lhe convidar a refletir é justamente sobre conhecer as Escrituras, nos traz essa verdadeira alegria. A alegria cristã, ela não é a ausência de problemas, nem somente de circunstâncias favoráveis. Não, a alegria cristã, ela é uma dádiva que somente Deus Pai pode nos dar. Essa alegria, ela vem do Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem vai gerando essa alegria, esse temor, esse respeito dentro de nós. Portanto, não há uma gota de alegria que você possa sentir que vem das coisas terrenas. Toda a alegria que você tem, que você transpassa, que você respira, ela vem unicamente do Espírito Santo para com o Senhor. Toda alegria que nós experimentamos, ela vem de Cristo. Bem, por que isso chama atenção? Por causa de uma coisa: família, amigos, profissão, igreja, relacionamentos, tudo isso pode nos fazer feliz. Tudo isso nos faz feliz. Mas tenha um mau dia no trabalho, tenha um mau dia de relacionamento conjugal, tenha um mau dia de relacionamento com seus amigos, e você vai ver essa alegria se escorrer por meio dos dedos, tal qual a água. Não tem como segurar. Agora, a alegria que vem do Senhor, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, e olha, novamente, Paulo, preso há 2 anos, ainda estava alegre. A alegria que vem de Cristo Jesus, que vem do Espírito Santo dentro do nosso coração, essa é para sempre. Portanto, queria reforçar aqui uma coisa a você: a alegria cristã, ela está centrada não em coisas, não em situações, mas ela está centrada na pessoa de Cristo Jesus. A nossa alegria é cristocêntrica. Se você se alegra por outras coisas, cuidado, porque amanhã ou depois essas outras coisas vão te aborrecer e o seu mundo vai ruir. O seu mundo vai acabar. Cuidado, se a sua alegria não está unicamente fundamentada na pessoa de Cristo. Outros poderão lhe fazer feliz, mas alegre somente o Senhor. Tem um espírito alegre somente dele. Bem, Paulo leva isso tão a sério, e a gente vê em outros momentos tais citações. Se você observar, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, vai dizer: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 13, vai dizer, versículo 11, vai dizer: alegrem-se, cresçam até alcançar maturidade. E por fim, Romanos 12, versículo 12, diz: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Tire Jesus do centro por pouco tempo que seja, e você observará a sua alegria ruir. Tire por pouco tempo Jesus do centro e a sua alegria vai se embora. Bem, ciente disso, eu lhe pergunto: qual vem sendo a sua fonte de alegria? Qual vem sendo a sua fonte de alegria? Aonde você tem encontrado descanso? Onde você tem encontrado renovo? É em Cristo?
Qual é a fonte que você está bebendo para ser alegre? É em Cristo? Ou você está bebendo da fonte dos estudos, do trabalho, da esposa, do marido, do namorado, da namorada, do filho, da filha? Aonde? Você está buscando alegria na igreja? Não vai encontrar em lugar nenhum desses, porque todos esses vão falhar. Todos esses vão te deixar da mão. Todos esses um dia não vão corresponder às suas expectativas. Mas se a sua alegria estiver em Cristo Jesus, mesmo que esses em algum momento falem com você, você continuará alegre, porque a alegria vem de Cristo Jesus. A alegria vem de Cristo Jesus. Bem, como você pode encontrar essa alegria? Meditando, buscando ao Senhor na palavra de Deus. A sua alegria será tanto quanto proporcional ao seu entendimento acerca de Deus. A sua alegria está condicionada a isso. Tanto quanto mais você conhecer a Cristo, mais feliz você será. Agora, se a sua fé é rasa, as suas experiências com Cristo Jesus são rasas, você vai se entristecer amanhã ou depois. Então, primeira ação que eu chamo a sua atenção aqui é: buscai ao Senhor. Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Somente assim você encontrará a verdadeira alegria. Caso contrário, vez aqui ou vez ali, você vai estar na pior. A deprê vai bater a sua porta. Está em voga agora o filme Divertidamente 2, né? A emoção da tristeza vai tomar conta. Porque você simplesmente deixou Jesus em segundo plano, em terceiro plano. Está esperando que algo ocupe o lugar dele. Então, cuidado. Conheça as Escrituras. Ao conhecer as Escrituras, você será feliz. Segundo tópico dessa noite. Conheça as Escrituras. Conhecer as Escrituras nos traz segurança e proteção. Conhecer as Escrituras nos traz segurança e proteção. Paulo continua a sua dissertação doutrinária à igreja que se reunia ali em Filipos, aqueles irmãos em Filipenses, chamando a atenção deles para os falsos profetas. E é muito interessante no versículo 1, que ele fala ali na parte 2 do versículo 1, a parte B, ele diz: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, antes é uma segurança para vocês. É uma segurança para vocês. Paulo, ele estava chamando a atenção deles ao seguinte: olha, cuidado com quem vocês ouvem, porque falsos mestres vão roubar a sua alegria. É isso que ele está chamando aqui a atenção. Por 3 vezes ele diz ali no versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidados com os da falsa circuncisão, ou cuidado com aqueles das mutilações, em outras versões. Ele chama a atenção por 3 vezes, usando um recurso pedagógico aqui da repetição, para advertir, para chamar a atenção, para que aquela igreja, aqueles homens, aquelas mulheres abrissem bem os olhos acerca de quem estava ao redor dele. Bem, Paulo estava convidando o povo a abrirem os olhos acerca dos judaizantes. Os judeus convertidos estavam se aproximando dos crentes gentios e querendo os obrigar a literalmente a se mutilarem e tudo mais, a cumprir ritos que Cristo Jesus já tinha abandonado com eles. Paulo, ele está simplesmente chamando a atenção daquele povo para isso. Bem, o que me chama a atenção de Paulo é que em várias de suas cartas ele chama a atenção do povo acerca de falsos profetas. Em várias de suas cartas, tal qual a gente viu aqui no capítulo 3, versículo 1, ele chama a atenção daqueles que estão se aproximando, estão trazendo um outro evangelho, estão mexendo em algumas coisas, para que essas mensagens distorcidas não venham adentrar ao coração daqueles crentes. Isso me chama muita atenção.
aqueles judaizantes, eles estavam querendo colocar os crentes gentios, aqueles que não eram do meio dos judeus, eles estavam querendo colocar eles sobre o jugo da lei mosaica. E Paulo está aqui justamente chamando a atenção: cuidado, cuidado, cuidado. É interessante que Paulo, ele escreve também à igreja na Galácia, a igreja dos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, se você querer abrir aí, capítulo 1, versículo 6, ele escreve aquela igreja e chama a atenção deles pelas mesmas ações. Olha só, capítulo 1, versículo 6 a 7, vai dizer: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. De que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meu irmão e minha irmã, o ensino errado sempre vai produzir ideias erradas sobre Deus. Isso é fato. O ensino errado sempre vai produzir ideias erradas sobre Deus. Por sua vez, vai conduzir as pessoas a um estilo de vida diferente daquele anunciado, ensinado, deixado a nós por Cristo Jesus. Paulo sabia que o problema daqueles crentes novos não era deuses pagãos. O problema deles não era com outros deuses. Isso seria fácil eles conseguirem lidar. Por exemplo, olhando para os nossos dias atuais, é fácil a pessoa aceitar a Jesus e ela olhar para o lado e ver: poxa, esse negócio de Umbanda, cara, isso é uma aversão, é uma outra coisa. É fácil. A pessoa aceita Jesus e ela consegue prontamente saber o que é errado. Esse negócio de fazer trabalho, feitiçaria, isso aí não é de Deus. Agora, a pessoa aceita Jesus. É fácil ela cai com aquilo que é parecido. Muito fácil ela é ludibriada e enganada por aquilo que é parecido. Por exemplo, nós temos em Naviraí igrejas que, por exemplo, não acreditam no Espírito Santo. Ou seja, é uma igreja que acredita unicamente em Deus Pai, em Deus Filho, mas não acredita no Espírito Santo. Ou seja, ela não acredita na Trindade. Se não acredita na Trindade, não acredita na palavra de Deus. Está entendendo? É parecido, fala de Jesus, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E assim a gente vê falsos profetas profetizando, falando coisas que até é parecido, usando terminologias bíblicas e enganando assim pessoas, ludibriando pessoas. A exemplo, nós vemos alguns anos atrás uma grande franquia da fé que está espalhada em todas as cidades do Brasil praticamente, construindo em São Paulo o Templo de Salomão. Gastaram míseros 650 milhões de reais. Naquela ocasião, o reverendo Augusto Nicodemos escreveu: por que gente que se diz cristã construiria uma réplica do Templo de Salomão em nossos dias? Fico pasmo com tanta falta de conhecimento da palavra de Deus. Por que ele fala isso? Era no templo que as pessoas faziam os sacrifícios. Era ali que elas iam para trocar o sacrifício pelos seus pecados, para serem perdoadas, reconciliadas com Deus. E quando esta agência, essa franquia da fé, que igreja não tem nada, acaba construindo esse templo, ela está justamente fazendo isso, instigando as pessoas a terem que ir ao templo, a entrarem naquele comércio, e assim acabam usurpando, enganando, ludibriando as pessoas. É quase como uma relação de troca. A pessoa tem que ir lá para ser perdoada, a pessoa tem que ir lá e fazer um trabalho, fazer alguma coisa, tem que ir lá dar a sua oferta X. Hoje não faz sentido. Não faz sentido erguer um prédio com esse objetivo, com essa finalidade. Dentro da fé cristã, todos aqueles sacrifícios já se cumpriram na pessoa de Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele foi morto. Todos esses sacrifícios já se cumpriram na pessoa de Jesus. O problema é a ignorância do povo. E cá entre nós,
É por causa dessa ignorância que falsos mestres se aproveitam. É por causa dessa ignorância que a gente vê os teólogos do TikTok crescendo. Os caras vão ali e falam tudo o que você quer ouvir, mas por trás não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os caras vão para a internet, numa mensagem no YouTube, e falam que você é o centro de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida. E os crentes batem palma e uhul, agora sim, eis um homem de Deus, mas porque ele está falando o que você quer. E o que você quer necessariamente não significa nada. Está entendendo? A gente precisa, literalmente, da palavra de Deus e não ouvir o que a gente gostaria. É por isso que a gente criou o Centro de Formação Ministerial, para instigar para a juventude, os adolescentes, os juniores, os adultos, a meditarem, a refletirem na palavra de Deus. Para que amanhã ou depois, quando se depararem, seja mudou de cidade, a trabalho, casou, foi para um outro lugar, seja porque está na faculdade e tem algumas outras ideias ali, seja porque está no contexto familiar e alguém fala alguma outra coisa, não, peraí, Espírito Santo não existe. Como o exemplo citado antes, a pessoa possa ter subsídios, condições teológicas de conversar. Então, cuidado a quem você empresta os seus ouvidos, porque amanhã ou depois poderá estar contaminado com um outro evangelho e daqui a pouco está sendo conduzido a passos largos para o inferno, porque não conhece Jesus, mas unicamente algo parecido. Abra os olhos. Paulo está chamando a atenção deles justamente por isso, porque o problema daqueles homens, aquelas mulheres recém-convertidos, não eram os deuses gregos, os deuses romanos, não era. Eles sabiam que isso era uma outra coisa. O problema deles era com aquilo que era do dia a dia. Bem, como igreja a gente anseia, deseja, almeja que realmente você possa crescer profundamente na palavra de Deus em nosso meio, para que amanhã ou depois você possa defender a razão da sua fé, tal qual os bereanos. Em terceiro lugar, conhecer as Escrituras nos traz conhecimento. Conhecer as Escrituras nos traz conhecimento. Paulo, mesmo sob algemas, ele não se calava. Mesmo sob algemas, ele gritava ao escrever aquelas cartas. Ele denunciava, ele desmascarava os falsos mestres. E aqui eu abro um parêntese. Não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que, falando sobre o tema, alguém falou, mas você não pode falar de outros pastores. Gente, Paulo falava de todo aquele que falava qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Paulo, simplesmente, todo aquele que falasse qualquer coisa que fosse diferente da palavra de Deus, ele chamava atenção. Cuidado. Exatamente essa é a missão, uma das missões do pastor. Cuidar do rebanho, para que não se misture com uma outra palavra, que não venha a ser a do Senhor. Paulo denuncia com veemência tudo isso. A gente chega ali no verso 3, e no versículo 3 a gente vai ver, pois nós é que somos circuncisados, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Paulo, ele está chamando a atenção daquelas pessoas justamente porque ele já tinha sido perseguido outrora, e agora os seus seguidores estavam sendo perseguidos para serem circuncisados. Eles estavam sendo perseguidos para seguirem regras judaicas, costumes judaicos. E ele agora literalmente chama a atenção dessas pessoas. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que querem misturar lei e graça. Cuidado com essas pessoas que querem misturar a antiga aliança com a nova aliança. Cuidado. Se você fizer a leitura de Gálatas, você vai ver isso do início ao fim. Bem, o que esses falsos profetas usam para enganar, ludibriar o povo? E vou trazer aqui para a nossa realidade hoje. Ensinam que obras humanas devem ser acrescentadas à fé.
Obras humanas devem ser acrescentadas à fé. Você precisa de Jesus, ok, mas você precisa de mais algumas coisas. Ensinam que batismo na água salva bebê, salva adulto. Ensinam que o batismo por representatividade salva mortos. Eu não sei se você sabia, mas há igrejas que, por exemplo, se o seu avô, se o seu tataravô já morreu e ele não cria em Cristo, não sei se você sabia, mas essas igrejas, por representatividade, batizam em nome do fulano que já está morto há 1, 2, 3 gerações, para que ele seja salvo. Isso é heresia. O problema é que essas heresias estão no nosso meio. E muitas das vezes a gente acha bonito que nosso amigo está indo na igreja X. Só que a igreja X tem uma doutrina que não é cristocêntrica. Esse é o problema. Igrejas que ensinam que a membresia é necessária para a salvação. Aí de você se sair do nosso aprisco. Porque daí seu nome será riscado do livro da vida. Ensinam que a fidelidade dos dízimos, a participação das campanhas é necessário para a salvação. Uma coisa é sermos dizimistas e ofertantes por generosidade. Queremos que por meio da comunidade local alcancemos mais pessoas. Essa é uma coisa, é uma prática bíblica. Dar com generosidade, dar com alegria. Mas dar atrelado à salvação, em nada tem com Cristo Jesus. Ensinam que a extrema-unção ou a compra de indulgências é necessário para serem perdoados. Bem, 2000 anos se passaram e os mesmos desafios continuam ainda hoje. 2000 anos se passaram, os mesmos desafios continuam ainda hoje. Qualquer um que acrescente qualquer coisa à salvação é considerado por Jesus, é considerado pelos pais da igreja, é considerado pelos apóstolos um falso mestre. Você está entendendo o perigo que eu e vocês enfrentamos por não conhecer a palavra de Deus? Você está entendendo o perigo que nós enfrentamos por emprestar os nossos ouvidos para terceiros sem conhecer a palavra de Deus, sem saber dizer, opa, peraí, não, isso aqui está errado. Bem, praticamente 3000 anos se passaram desde a advertência do nosso Senhor por meio da pessoa do profeta Oséias, e as coisas continuam as mesmas, de igual a pior. Oséias 4, versículo 6 diz: meu povo foi destruído porque lhe faltava o conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltava o conhecimento. É impressionante a quantidade de pessoas que vivem sob um jugo de escravidão dentro da igreja local. Pessoas que não têm alegria em celebrar Jesus, não têm alegria em cultuar ao nosso Senhor, porque elas são amedrontadas por esse outro evangelho. Ai, se eu te pegar namorando tal pessoa. Ai, se você questionar o pastor sobre um erro doutrinário. Gente, a gente é falível, eu posso muito bem errar, como homem que sou, falho que sou, pecador que sou, eu posso fazer uma exegese errônea. E qualquer irmão na igreja tem o direito de chegar e dizer, olha, Vini, você errou, sua exegese não foi correta. Agora, tem igrejas que, meu Deus do céu, se você fizer isso. Ai, se você faltar àquele culto. Ai, se você não trouxer o dízimo na casa do Senhor. Ai, isso, ai, aquilo, ai, tudo mais. O devorador vai acabar com a sua família. O devorador vai acabar com a sua prosperidade. Você vai perder o emprego, vai adoecer, vai isso. Essa semana eu até brinquei com alguns. Ai, se você tomar café. Se você é da turma do café, meu amigo, você tá mal, hein? Porque tem igreja que até tomar café é pecado. Meu Deus, eu sou o pior dos pecadores. Bem, muitas pessoas vivem sob esse jugo da fé. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. São verdadeiros bonecos de marionetes nas mãos de lobos ferozes. São pessoas que sofrem dentro da igreja e não conseguem viver alegria no Senhor, porque elas literalmente sofrem por causa do medo do Deus irado. Se eu não participar, Deus vai me punir. Bem,
Toda essa repreensão gera nas pessoas ódio. Toda essa repreensão gera nas pessoas ira. E o que acontece com isso? Aumenta o nível de julgamentos. Meu Deus, fulano diz que é crente e está usando short e havaianas. A irmãzinha diz que é crente, mas não sai do salão de beleza. Para quê? As pessoas se tornam verdadeiros religiosos. Infelizmente, pessoas deixam de viver uma vida abundante, deixam de viver uma vida alegre com Cristo Jesus, porque estão debaixo de um jugo difícil de ser carregado. É por isso que essas pessoas estão dentro da igreja, desanimadas. Elas só não saem porque o Deus punitivo vai acabar com a família delas. Elas só não saem porque o Deus punitivo vai acabar com tudo. Bem, é triste, mas esse outro evangelho está no nosso meio. E se você talvez não foi ferido por esse outro evangelho em algum momento da sua vida, talvez você conhece alguém que está ali. Se talvez você não foi ferido, machucado e não chegou aqui cansado, desanimado com Cristo por causa dessa outro evangelho, quem sabe você está hoje olhando para o lado e vendo, poxa, minha mãe, meu amigo, meu pai, meu vizinho, cara, olha só o quanto que eles sofrem porque estão debaixo desse jugo de hipocrisia. Então, chama a sua atenção a isso. Não conhecer a palavra conduz as pessoas à ignorância. Não conhecer a palavra conduz as pessoas a sofrerem na mão de falsos mestres, de falsos profetas. Agora, por fim, conhecer as Escrituras nos traz paz. Conhecer as Escrituras nos traz leveza. O conteúdo do Evangelho não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O conteúdo do Evangelho não é o que nós fazemos. Vamos repetir isso junto? O conteúdo do Evangelho não é o que nós fazemos para Deus. Vamos juntos? Do Evangelho. Mas o que Deus fez por nós em Cristo. Muito bem. Agora, de forma contínua, juntos, o conteúdo do Evangelho não é para Deus, mas o que Deus... Muito bem. Se você não levar nada dessa pregação e se esquecer de tudo que eu falei ao longo desses 40 minutos, se você levar só isso aqui já é suficiente. Só isso aqui já é suficiente. Não é o que a gente faz, mas é o que Deus fez por nós. Conhecer as Escrituras nos traz paz, leveza. No versículo 5 e no versículo 6, ali de Filipenses, se você observar, vai dizer como é que eu posso dizer, o currículo espiritual de Paulo. Circuncisado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, o currículo dele era fantástico. Quanto à lei, fariseu, quanto à justiça, irrepreensível. O fariseu, no contexto bíblico, ele era alguém que já tinha alcançado o ápice da experiência religiosa. Ele era alguém já digno de ir para o céu. Se ele morresse a qualquer hora, a qualquer momento, é como se a salvação dele já estivesse garantida. É completamente diferente dos dias atuais, aonde para nós, quando se fala fariseu, a gente já pensa em hipócrita. No contexto de Paulo, fariseu era alguém que realmente tinha experiência com Deus. Bem, todavia, quando Paulo passa a ter um encontro com Jesus, os seus preceitos mudam, os seus valores mudam. E isso a gente vê do versículo 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Mas, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu
as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Bem, depois do seu encontro com Cristo, Paulo muda por completo. Ele é transformado. Ele abandona o seu sistema falido de obras. Ele abandona o seu sistema realmente de justiça do homem, de achar que por seus méritos ele pode chegar a Deus. Ele simplesmente abandona tudo, ele renuncia a tudo, em troca de Cristo Jesus. E aqui fica uma indagação. Como você chegou aqui hoje? Será que talvez você não chegou aqui como um bom religioso, com uma religiosidade morta, achando que pelos seus méritos, porque você é bom, você vai para o céu? Ou achando que você é melhor do que o próximo, porque você não faz A, B, C e D? Quem sabe você chegou assim hoje, aqui. E aí, queria chamar a sua atenção para uma coisa. As nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Não tem valor algum. Você até pode se achar melhor do que A, B e C, mas não é assim que Cristo olha. Não é assim que Cristo olha. Paulo, ele abandonou o seu sistema de justiça, a sua criação, os seus aprendizados, a sua reputação, sua posição, seu prestígio, para seguir a Cristo e esse ressurreto. As minhas justiças, as suas justiças são como trapos de imundícia. Paulo fala aqui, são como esterco para o Senhor, não tem valor algum. Conhecer a Cristo significa mais do que simplesmente conhecê-lo de maneira intelectual ou histórica. Conhecer a Cristo significa conhecê-lo de forma íntima, ter uma experiência com Ele pessoal. É abandonar a nossa mentalidade humana para receber dele uma nova mente em Cristo Jesus. Paulo, ele percebeu que ele não poderia carregar as suas justiças com uma mão e carregar um novo método de justiça de Deus com a outra. Não tinha como ele achar que ele era bom pelo que ele faz, quando ele entendeu que se ele era bom, é porque Cristo Jesus pagou o preço de uma vez por toda. Está entendendo? Com Cristo é tudo ou nada. É renunciar ao mundo, é renunciar ao ego, é renunciar ao seu velho eu para algo novo. É confiar em nada além de Cristo para a salvação. É confiar em nada além de Cristo para a salvação e estar disposto a deixar tudo, exceto Cristo, pelo resto de sua vida. Ninguém é salvo até que se coloque diante do Senhor com os dois pés e reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto você achar que você é bonzinho, enquanto você achar que você é digno, enquanto você achar que você é melhor do que ciclano ou beltrano dentro da igreja, pode ter certeza que você ainda não conhece o verdadeiro evangelho. O único que tem direito a nos julgar é Cristo. Bem, aqui nesse auditório, certamente, existem 3 tipos de pessoas. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus. Pessoas que já tiveram experiências pesadas, estão chegando aqui machucadas, feridas. Pessoas que conhecem alguém à sua volta, que estão sofrendo por esse jugo desleal que falsos mestres estão colocando sobre as pessoas. Mas também há pessoas que verdadeiramente já tiveram um encontro real e genuíno com Cristo Jesus. Pessoas que realmente hoje podem dizer que são leves. Não tem mais medo do pastor que vai dizer: poxa, você faltou um culto, vou riscar o seu nome do livro da vida. Quando eu mando mensagem é por preocupação, zelo, cuidado, mas não é por achar que agora eu tenho um errorex espiritual para riscar o nome de alguém do livro da vida, não. Que isso fique claro. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 11: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
O primeiro convite que eu quero fazer essa noite é para você que não conhece a Jesus. Quem sabe você chegou até aqui e nunca teve uma experiência com Ele, e ao longo das canções, ao longo da meditação, da palavra, Cristo Jesus falou ao seu coração que hoje é o seu dia de ter um encontro com Ele. Não saia daqui sem fazer isso. Não saia daqui sem orar e colocar sua vida diante do Senhor. Não saia daqui sem se entregar a Ele por completo. Reconheça a sua pequenez, reconheça a sua miserabilidade, reconheça que você é pecador, merecedor da ira vindoura, do inferno. Mas pela graça de Deus, você foi lavado, você foi remido. E esses julgamentos não têm mais valor algum, pois a justiça de Deus vai te lavar por completo. Quem sabe hoje é o dia de você ter essa chance. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Quem sabe você chegou aqui cansado desse evangelho. A temática da nossa carta é alegrai-vos. Quem sabe você nunca teve uma experiência alegre com o Senhor por causa de todos os falsos ensinos que você recebeu ao longo da sua vida. Mas hoje você pode desconstruir. Hoje você pode ver que há falsos mestres, há lobos ferozes, cães no meio espiritual que nada mais fazem do que roubar a alegria dos crentes para o seu bel prazer. Estão inseridos no meio do arraial de Deus para destruir aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras. Quem sabe hoje você chegou aqui assim, cansado, desanimado, nunca teve essa alegria com o Senhor, porque estava com a sua ótica distorcida. E hoje é o dia que Cristo Jesus está falando para você: abandone esse sistema de regras, abandone esses falsos ensinos, abandone tudo aquilo que você recebeu desses falsos profetas para viver algo novo e lindo com Cristo Jesus. E por fim, se você já está caminhando com Cristo, já tem esse coração alinhado com o Mestre, se você já estava vivendo realmente essa leveza, porque já sabe o que é certo, o que é errado à luz da palavra de Deus, eu tenho um desafio a você. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa de você. Não ache que um pastor vai dar conta de cuidar, de pastorear a todos. Não vai. Se você já está leve, se você tem realmente um entendimento da palavra de Deus, se coloque à disposição para compartilhar a sua fé, para que outros possam recomeçar as suas histórias e você possa ser um instrumento de salvação na vida desses. Concluo convidando a nossa igreja a se alegrar no Senhor. Alegrem-se. Concluo dizendo a vocês o seguinte: estudem a palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. Meditem nela, que ela realmente possa ser seu baluarte para as suas decisões, que realmente você possa encontrar em Cristo Jesus as respostas para os seus medos, ansiedades, angústias, que você possa ser direcionado pela palavra de Deus e nada além do que a palavra de Deus. Se for pela boca de um homem, de uma mulher de Deus, que seja por aquilo que está em alinhamento espiritual com aquilo que Jesus deixou. Mas se for algo que não provém dos céus, você possa ser usado para confrontar em amor e dizer: olha, há um erro teológico aqui e não é bem assim que as coisas andam. Que você possa ser um instrumento de Deus, para que mais pessoas em Naviraí possam conhecer o verdadeiro amor, possam se alegrar, se regozijar verdadeiramente em Cristo Jesus, e não mais se submeterem a um jugo de escravidão por meio de falsos profetas, que por vezes ocupam púlpitos com títulos eclesiásticos.